Liturgia do dia 12 de março de 2023, terceiro domingo da Quaresma. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede? A nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá diante de ti sobre o rochedo no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 94. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Chegou uma mulher de Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como é que tu, sendo judeu,
pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus que hoje nos é proposta afirma essencialmente que o nosso Deus está sempre presente ao longo da nossa caminhada pela história e que só Ele nos oferece um horizonte de vida eterna, de realização plena, de felicidade perfeita. A primeira leitura mostra como Yahvé acompanhou a caminhada dos hebreus pelo deserto do Sinai e como, nos momentos de crise, respondeu às necessidades do seu povo. O quadro revela a pedagogia de Deus e dá-nos a chave para entender a lógica de Deus, manifestada em cada passo da história da salvação. A segunda leitura repete, noutros termos, o ensinamento da primeira. Deus acompanha o seu povo em marcha pela história e, apesar do pecado e da infidelidade, insiste em oferecer ao seu povo, de forma gratuita e incondicional, a salvação. O Evangelho também não se afasta dessa temática. Garante-nos que, através de Jesus, Deus oferece ao homem a felicidade. Não a felicidade ilusória, parcial e falível, mas a vida eterna. Quem acolhe o dom de Deus e aceita Jesus como Salvador do mundo, torna-se um homem novo, que vive do Espírito e que caminha ao encontro da vida plena e definitiva.
O evangelho deste domingo situa-nos junto de um poço, na cidade samaritana de Sicar. A Samaria era a região central da Palestina, uma região heterodoxa, habitada por uma raça de sangue misturado, de judeus e pagãos, e de religião sincretista. Na época do Novo Testamento, existia uma animosidade muito viva entre samaritanos e judeus. Historicamente, a divisão começou quando, em 721 a.C., a Samaria foi tomada pelos assírios e foi deportada cerca de 4% da população samaritana. Na Samaria, instalaram-se então colonos assírios, que se misturaram com a população local. Para os judeus, os habitantes da Samaria começaram então a paganizar-se. A relação entre as duas comunidades deteriorou-se ainda mais quando, após o regresso do exílio, os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos para reconstruir o Templo de Jerusalém, ano 437 a.C., e denunciaram os casamentos mistos. Tiveram então de enfrentar a oposição dos samaritanos na reconstrução da cidade. No ano 333 a.C., novo elemento de separação. Os samaritanos construíram um templo no Monte Garizim. No entanto, esse templo foi destruído em 128 a.C. por João Hircano. Mais tarde, os conflitos continuaram. O mais famoso aconteceu por volta do ano 6 d.C., quando os samaritanos profanaram o Templo de Jerusalém durante a festa da Páscoa, espalhando ossos humanos nos átrios. Os judeus desprezavam os samaritanos por serem uma mistura de sangue israelita com estrangeiros e consideravam-nos hereges em relação à pureza da fé já vista. E os samaritanos pagavam aos judeus com um desprezo semelhante. A cena passa-se em torno do Poço de Jacó, situado no rico vale entre os montes Ebal e Garizim, não longe da cidade samaritana de Siquém, em aramaico Sicara. Atualmente é a cidade de Ascar. Trata-se de um poço estreito, aberto na rocha calcária e cuja profundidade ultrapassa os 30 metros. Segundo a tradição, teria sido aberto pelo patriarca Jacó. Os dados arqueológicos revelam que o Poço de Jacó serviu aos samaritanos entre o ano 1000 a.C. e o ano 500 d.C., embora ainda hoje se possa extrair dele água. O poço acaba por transformar-se na tradição judaica num elemento mítico, sintetiza os poços abertos pelos patriarcas e a água que Moisés fez brotar do rochedo no deserto, que é a nossa primeira leitura de hoje, mas, sobretudo, torna-se figura da lei. Do poço aberto da lei brota água viva que mata a sede de vida do povo de Deus, que a tradição judaica considerava observada já pelos patriarcas, antes de ser dada ao povo por Moisés. O Evangelho segundo São João apresenta Jesus como o Messias, Filho de Deus, enviado pelo Pai para criar um homem novo. No chamado Livro dos Sinais, o autor apresenta, recorrendo aos sinais da água, do pão, da luz, do pastor e da vida, um conjunto de catequeses sobre a ação criadora do Messias. O nosso texto é exatamente a primeira catequese do Livro dos Sinais. Através do sinal da água, o autor vai descrever a ação criadora e vivificadora de Jesus. No centro dessa cena está o Poço de Jacó. Em torno do poço movimentam-se as personagens principais, Jesus e a samaritana. A mulher aqui apresentada sem nome próprio representa a Samaria, que procura desesperadamente a água que é capaz de matar a sua sede de vida plena. Jesus vai ao encontro da mulher. Haverá nesse episódio uma referência ao Deus, esposo, que vai ao encontro do povo, esposa infiel, para lhe fazer descobrir o amor verdadeiro? Tudo indica que sim. Aliás, o profeta Oséias, o grande inventor desta imagem matrimonial para representar a relação
Deus, povo, pregou aqui na Samaria. O poço representa a lei, o sistema religioso em torno do qual se consubstanciava a experiência religiosa dos samaritanos. Era nesse poço que os samaritanos procuravam a água da vida plena. No entanto, o poço da lei correspondia à sede de vida daqueles que o procuravam? Não. Os próprios samaritanos tinham reconhecido a insuficiência do poço da lei e haviam buscado a vida plena noutras propostas religiosas. Por isso, Jesus faz referência aos 5 maridos que a mulher já teve. Há aqui provavelmente uma alusão aos 5 deuses dos samaritanos. Estamos, pois, diante de um quadro que representa a busca da vida plena. Onde encontrar essa vida? Na lei, nos outros deuses? A mulher, ou seja, Samaria, dá conta da falência dessas ofertas de vida. Elas podem matar a sede por curtos instantes, mas quem procura a resposta para sua realização plena nestas propostas, voltará a ter sede. É aqui que entra a novidade de Jesus. Ele senta-se junto do poço como se pretendesse ocupar o seu lugar e propõe à mulher, Samaria, uma água viva que matará definitivamente a sua sede de vida eterna. Jesus passa a ser um novo poço, onde todos os que têm sede de vida plena encontrarão resposta para a sua sede. Qual é a água que Jesus tem para oferecer? É a água do Espírito, que no Evangelho de João é o grande dom de Jesus. Na conversa com Nicodemo, Jesus já havia avisado que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E quando Jesus se apresenta como a água viva, que matará a sede do homem, João tem o cuidado de explicar que ele se referia ao Espírito, que iam receber aqueles que acreditassem nele. Esse Espírito, por sua vez, acolhido no coração do homem, transforma-o, renova-o e torna-o capaz de amar Deus e os outros. Como é que a mulher, Samaria, responde ao dom de Jesus? Inicialmente ela fica confusa, parece disposta a remediar a situação de falência de felicidade que caracteriza a sua vida, mas ainda não sabe bem como. Essa vida plena que Jesus lhe está propondo significa que a Samaria deve abandonar a sua especificidade religiosa e ceder às pretensões religiosas dos judeus, para quem o verdadeiro encontro com Deus só pode acontecer no Templo de Jerusalém e na instituição religiosa judaica. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar? No entanto, Jesus nega que se trate de escolher entre o caminho dos judeus e o caminho dos samaritanos. Não é no templo de pedra de Jerusalém ou no templo de pedra do Monte Garizim que Deus está. O que se trata é de acolher a novidade do próprio Jesus, aderir a ele e aceitar a sua proposta de vida, isto é, aceitar o Espírito que ele quer comunicar a todos os homens. Dessa forma, e só dessa forma, desaparecerá a barreira de inimizade que separa os povos, judeus e samaritanos. A única coisa que passa a contar é a vida do Espírito que encherá o coração de todos, que a todos ensinará o amor a Deus e aos outros, e que fará de todos, sem distinção de raças ou de perspectivas religiosas, uma família de irmãos. A mulher, ou seja, Samaria, responde à proposta de Jesus abandonando o cântaro, agora inútil, e correndo a anunciar aos habitantes da cidade o desafio que Jesus lhe faz. O texto refere ainda à adesão entusiástica que todos os que tomam conhecimento da proposta de Jesus e a confissão da fé. Jesus é reconhecido como Salvador do mundo, isto é, como aquele que dá ao homem a vida plena e definitiva. O nosso texto define, portanto, a missão de Jesus: comunicar ao homem o Espírito que dá vida,
O Espírito que Jesus tem para oferecer desenvolve e fecunda o coração do homem, dando-lhe a capacidade de amar sem medida. Eleva assim esses homens que buscam a vida plena e definitiva à categoria de homens novos, filhos de Deus que fazem as obras de Deus. Do dom de Jesus nasce a nova comunidade. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.